Bom, o objetivo deste programa, embora com poucas horas em um dia, porém, é tomar conhecimento destas diferenças humanas, que são diferenças de essência, no sentido de despertar a pessoa ou os participantes para encontrar melhor os seus talentos naturais, além, é claro, dos talentos que cada um de nós desenvolve no seu dia a dia, mas que talentos naturais cada um de nós traz na sua bagagem genética. E as dinâmicas humanas explicitam melhor esses talentos. E, portanto, servem para despertar também, a partir disso, a partir desta descoberta, despertar a possibilidade de reconhecer melhor o seu propósito de vida, sua característica de liderança e, com isso, construir também um plano de desenvolvimento individual, né, nesse sentido de que isto sirva para melhor direcionamento dos seus objetivos através dos relacionamentos que cada um cultiva com o seu entorno, dentro da sua família, dentro da organização e na sociedade de uma maneira geral. Bom, na realidade esse é um conhecimento desenvolvido por uma psicóloga chamada Sandra Siegel, que colocou esse conhecimento à disposição do público e foi trazido ao Brasil há cerca de 20 anos atrás por um grande mestre nosso chamado André Leite Alckmin, que inclusive focalizou os grupos de estudo que nós tivemos, tanto em Campinas quanto em São Paulo também. E nesses anos todos, cerca de 20 anos, muitas pessoas passaram por seminários e grupos de formação. E a questão das dinâmicas humanas não é uma invenção, mas sim uma descoberta. Então a Sandra Siegel descobriu que grupos de pessoas diferentes têm características intrínsecas, de essência, genéticas diferentes. E essas características influenciam tudo o que a pessoa faz. Influenciam seu comportamento, sua comunicação, influenciam a maneira pela qual lidam com as mais diferentes coisas, a organização, o tempo, as tarefas, o afeto, a criatividade e tudo mais. E ter acesso a esse conhecimento tem facilitado bastante a composição da equipe, o entendimento maior entre as pessoas em qualquer lugar que elas estejam. Fazendo uma pincelada muito rápida sobre as características de cada uma das dinâmicas predominantes, são as 5 dinâmicas. Uma determinada dinâmica preza muito, de uma maneira natural, espontânea, a questão dos sentimentos, dos relacionamentos. A gente pode dizer que são guardiões dos relacionamentos. Outra dinâmica, também de uma maneira espontânea e natural, tem uma predisposição nata para a mudança, para encarar novos desafios, encarar o novo. Outra dinâmica tem também por característica sempre estar ligada a um objetivo, a um propósito e no sentido de encontrar um caminho de máxima eficiência para chegar a um propósito. Uma outra dinâmica, para poder se comunicar bem, ela necessita de um contexto muito amplo e pode-se dizer que honra muito todo o passado e a continuidade das coisas. Então precisa de uma abordagem sistêmica muito maior. E uma quinta dinâmica tem por uma característica natural olhar as coisas de muito longo prazo e privilegiando aquilo que é importante em termos dos seus valores pessoais. Então a gente pode dizer da mesma maneira que se uma é guardiã das relações, outra dinâmica é guardiã da inovação e mudança, outra é guardiã do propósito e dos caminhos de maior eficiência, outra é guardiã do contexto da história e da continuidade e outra é guardiã de visão de longo prazo e valores. O que nós temos visto nesses anos todos de experiência é que um líder hoje é fundamental que um líder conheça a si próprio e conheça os seus colaboradores. Vai conhecer o quê?
Conhecer o que de si, conhecer o que do outro. Conhecer suas características, sua história, suas preferências, seu propósito, seus objetivos de vida, tudo isso é fundamental, né? Aonde que cada um quer chegar. Porém, se além disso ele também conhece essas características de personalidade, ele tem uma forma de se comunicar melhor. Vamos dar um exemplo. Eu havia falado há pouco, né? Alguém que tem uma característica mais emocional, que conversa com alguém que tem uma característica mais racional, mais analítica, ou como no nosso linguajar, uma característica mental. Opa, como é que eles podem se encontrar melhor no seu diálogo? Então, aquele que tem uma característica mais racional, compreender que o outro necessita de construir uma ligação afetiva. Precisa estar bem na relação para poder viabilizar uma conversa, chegar a um objetivo. E vice-versa, esse que é mais emocional, compreender que aquele que é mais racional precisa saber qual que é o objetivo da conversa, o objetivo deste encontro, qual o caminho a ser seguido. Então, nós temos nas dinâmicas humanas 5 dinâmicas que respondem por 99,9% da humanidade, né? E se pudermos nos comunicar compreendendo qual a linguagem mais adequada para estas 5 dinâmicas, ou seja, falar 5 linguagens, não estou me referindo evidentemente a idiomas, né, diferentes, mas sim de compreender que cada um tem características específicas de linguagem de acordo com a sua dinâmica, isso torna as coisas muito mais completas. Seja na escola, algumas crianças, para poderem aprender, elas precisam interagir de uma maneira natural, espontânea com as outras, enquanto outras crianças preferem, por conta da sua dinâmica de personalidade, saber qual que é o objetivo, onde vai chegar, qual que é o propósito, qual que é o contexto em geral que ela se encontra para promover o seu aprendizado. E trabalhar tudo isso junto tem mostrado para nós que em famílias, em equipes, em grupos em geral, isso tem levado a um resultado realmente excepcional. Então, é dar às pessoas uma condição que elas possam se conhecer melhor e, ao conhecer também melhor os outros, poderem criar objetivos comuns, propósitos comuns de vida e de trabalho. E se desde cedo, né, e portanto, se um jovem ou um grupo de jovens já de início tiver o reconhecimento desta identidade que caracteriza cada um, isso potencializa muito olhar as diferenças, não pelo que normalmente se faz, pelo que falta no outro, mas olhar a diferença através daquilo que cada um tem de seu talento maior. Então, um participante uma vez nos disse, puxa, este aqui foi a melhor forma de olhar a diferença pelo o que há de bom em cada agrupamento humano, pelo positivo. Então, descobrir seus talentos naturais é uma forma de potencializar o seu aprendizado e promover relações saudáveis e positivas entre as pessoas. Desde crianças, jovens que hoje chegam ao mundo com um propósito enorme de contribuir para as mudanças necessárias que a gente está encontrando na sociedade. E todos aqueles que, independente da idade, aqueles que já trilharam um longo caminho, mas também que podem continuar aprendendo como uma forma de expandir o seu conhecimento para a vida toda. Temos visto inúmeros exemplos de uma melhoria significativa do relacionamento entre casais e, consequentemente, de pais e filhos. Exemplos até de situações que os pais colocaram o filho no psicólogo e, depois de terem aprendido que é a dinâmica humana, perceberam que não era nada disso. Precisavam era assim entender melhor um ao outro e o relacionamento ficou muito melhor.